Você já pensou em se tornar cidadão dinamarquês? Você já deve ter imaginado que o processo é longo e desafiador, e realmente é, mas no vídeo de hoje eu vou te mostrar um passo a passo geral de como conseguir. Olá pessoal, eu sou o Jorge aqui do Life Outside BR. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o processo de cidadania dinamarquesa. Eu moro aqui na Dinamarca já faz um ano com a minha esposa, inclusive tem um vídeo aqui que a gente comenta sobre o nosso primeiro ano de Dinamarca. A gente particularmente não tem a intenção de se tornar cidadão dinamarquês, mas a gente sabe que é uma pergunta recorrente dos nossos seguidores, dos nossos inscritos aqui no canal também, lá no Instagram do @lifeoutsidebr. O pessoal sempre manda essa pergunta e a gente sabe também que é um processo bem diferente para quem não é cidadão europeu, né, ou para quem não é americano. Eu sempre gosto de falar que são realidades totalmente diferentes para quem vem desses lugares diferentes, né? Então, o vídeo de hoje aqui é basicamente falando principalmente para quem tem o passaporte e a cidadania brasileira, que é o meu caso, e não tem nenhuma outra, não tem nenhuma cidadania europeia ou algo do tipo. E eu pesquisei, obviamente, porque eu também estava curioso, porque eu falei, pô, por que não, né? Por que não se tornar cidadão dinamarquês? Quais são os benefícios? Quais são as desvantagens? O que traria de bom pra gente, né? A gente sabe que ter uma cidadania, principalmente de um país da Europa, tem muitos benefícios, né? Mas não é tão simples quanto parece. Então, eu acho que, primeiro de tudo, vamos elucidar a diferença entre a residência permanente ou os vistos de residência e também a cidadania, tá? Os vistos, né, de trabalho, de estudo, que geralmente estão associados a uma residência permanente temporária, elas te dão o direito de trabalhar, de estudar e de viver aqui na Dinamarca de modo geral. Porém, ela não te dá direitos, por exemplo, políticos ou direitos, eu quero dizer, votar, né? Ou, por exemplo, para você usufruir de alguns benefícios gratuitos, como é o caso da educação superior gratuita. Eu, por exemplo, eu tenho um visto de trabalho, ele tem uma validade, e aí, por conta desse vínculo de trabalho, desse visto de trabalho, eu tenho uma residência permanente temporária que está ligada diretamente ao tempo de vínculo de contrato que eu tenho com a empresa, né? Então, quando acabar o contrato, eu tenho que renovar esse visto. Eu posso ficar renovando ele por vários períodos, mas isso não me faz ter direito, por exemplo, a votar aqui na Dinamarca. E sem contar, né, gente, que o grande benefício da cidadania, além dessa questão de exercer seus direitos políticos aqui e ter acesso a benefícios dentro do próprio país de forma gratuita, como ensino superior, também é o fato de você se tornar um cidadão europeu. E aí você vai poder transitar livremente, né, entre os países da União Europeia. E você deve estar se perguntando por que eu não quero me tornar cidadão dinamarquês ou por que eu não vou me tornar cidadão dinamarquês. Tem vários aspectos, mas falando um pouco dos requisitos para os brasileiros, o primeiro deles já é um empecilho para mim, e pode ser um empecilho para outras pessoas, é que a gente não planeja ficar aqui por muito tempo. E um dos requisitos é que você esteja na Dinamarca por pelo menos 9 anos. Se você é casado com um cidadão dinamarquês, esse período pode mudar para 6 a 8 anos. E aqui, gente, eu estou falando de uma regra de forma geral, tá? Eu sei que tem várias exceções e vários outros detalhes, mas estou falando da regra de modo geral para o cidadão brasileiro. Então são 9 anos, pode ser de 6 a 8 se você estiver casado com um cidadão dinamarquês. E também, nesse período, você tem que estar regularizado dentro da Dinamarca. Então não pode ter acontecido problemas ali nesse período. Você tem que estar ok com seus vistos de trabalho ou de estudo que você tem nesse período de 9 anos. Não pode ter problemas em relação à migração aqui na Dinamarca para você cumprir esse primeiro requisito, né, da cidadania. E aí você deve estar se perguntando também como que você vai atingir 9 anos, ou menos, enfim, ou mais, como que você vai legalmente atingir esse requisito. Para isso, você tem que ter alguns dos tipos de visto disponíveis aqui na Dinamarca. Tem o visto de estudo, visto de trabalho, visto de pesquisa, tem vários tipos de visto. Aqui não se aplica o caso de refugiados e tal, quem está, né, fugindo de países em guerra e tudo mais, é uma outra situação à parte. Mas falando do meu caso, por exemplo, eu tenho visto de trabalho, como eu já mencionei. Então, inclusive, eu até fiz um vídeo falando sobre os tipos de vistos. Eu vou deixar aqui no card para vocês darem uma olhada. E lá eu falo um pouco sobre cada um deles. Mas o ponto em comum entre todos eles é que você pode ir renovando eles até atingir esse período de 9 anos ou um pouco menos, para você ter direito, né, ter o requisito básico para iniciar o processo de cidadania. Bem, avançando um pouco no processo, antes de você seguir para o pedido da residência, da cidadania,
você tem que ter uma residência permanente, que é como se fosse uma pré-cidadania, né? Nesse caso, você vai precisar ter vivido na Dinamarca por 8 ou 7 anos. Você também não pode ter nenhum antecedente criminal, nenhum problema com as leis aqui da Dinamarca e tudo mais, nem problema fiscal, nem algo do tipo. E você vai conseguir ter essa residência permanente e você, com isso também, tem um requisito muito importante, que é você tem que ter trabalhado pelo menos por 3 anos e meio dos últimos 4 anos para você ter direito a essa residência permanente. Outro ponto essencial é a integração. Aqui na Dinamarca, principalmente, talvez não seja verdade em outros países, mas aqui eles se preocupam bastante como você vai se integrar com a sociedade e como você pode contribuir também e a sociedade contribuir com você. Então, existe um requisito também que você faça um teste de proficiência na língua dinamarquesa, que é o Dansk 3, alguma coisa assim, o teste Dansk número 3. Eu não conheço, não estudei, mas eu sei que é do nível intermediário para avançado. A gente sabe que o dinamarquês é bem difícil de se aprender, então vai precisar de bastante esforço aí nessa área. E também pode ser que algumas municipalidades da Dinamarca peçam testes, por exemplo, culturais, quase aqueles fit culturais que você faz para entrevista de emprego. Então, também acontece aqui. É importante você também conhecer um pouco da cultura, do local que você está tentando pegar uma cidadania, né? Acho que faz total sentido. Bem, um desafio comum, e é até uma dica aqui, se você realmente planeja fazer isso, tenha bem planejado financeiramente, né, o seu processo, porque, como vocês viram, são muitos anos para você conseguir atingir, seja a residência permanente, seja a cidadania, e aí tem esse requisito do trabalho. Então, muita gente acaba se enrolando nessa parte, às vezes perde um emprego, ou então sai de um emprego para outro, e aí acaba não gostando, e aí acaba ficando desempregado de novo e não consegue atingir os objetivos e acaba tendo que sair do país e tudo mais. Então, assim, tome cuidado com essa parte e planejem muito bem, porque é importante que vocês tenham segurança nesse processo para cumprir todos os requisitos certinho. Bem, então, depois que você conseguiu a residência permanente, que é um pré-requisito, vamos dizer assim, para a cidadania, você vai precisar iniciar o processo em si. E você vai começar fazendo um formulário, respondendo um formulário, preenchendo um formulário no site do Ministério da Imigração, e lá também você vai pagar uma taxa referente a esse formulário. Essa taxa varia a cada ano, então não adianta eu colocar aqui o valor. Eu vou deixar o site do Ministério da Imigração aqui também para vocês darem uma olhada, mas é uma taxa que varia a cada ano e você tem que fazer esse formulário. É o primeiro passo nesse processo da cidadania. E aí alguns requisitos adicionais que são muito importantes, que vocês precisam entender novamente. Vamos lá, listar. Os 9 anos de residência, ou um pouco menos em casos específicos. O teste de fit cultural que vocês vão ter que fazer, que fala sobre a história da Dinamarca, os costumes e tudo mais. E também o teste de proficiência da língua, que você já vai ter feito para a residência. Então você vai precisar comprovar ali a proficiência. E uma coisa importante, a Dinamarca não aceita dupla cidadania. Então, para você se tornar um cidadão dinamarquês, você tem que renunciar à sua cidadania original. Então, no caso, você não seria mais brasileiro, você seria dinamarquês. E quanto tempo isso leva? Bem, depois que você fez todos esses passos, cumpriu todos esses passos, o governo pode demorar até 2 anos para dar uma resposta oficial. Mas tendo a resposta, você vai participar de uma cerimônia onde você faz o juramento e tudo mais, aquela coisa bem formal e burocrática, mas aí, enfim, acho que para quem está esperando há 9 anos ou mais, 2 anos, eu acho que não vai ser tanto assim. Vamos considerar que é até rápido, geralmente a Dinamarca é bem eficiente, pode ser que até antes dos 2 anos você consiga essa cidadania. Tem algumas dicas práticas para vocês, estudem e se planejem, com certeza. A gente já falou aqui que o estudar o dinamarquês não é fácil, né? É uma língua bem complexa de aprender. E a mesmo vale para o teste de cidadania, que é o teste sobre a cultura e tal. Então aprenda realmente e foque tempo investindo nessas coisas, porque elas vão ser, assim, sabe, aquelas coisas que quando você tirar do caminho, todo o resto vai ficar mais fácil. E óbvio, se você tem o interesse em realmente se tornar cidadão, tirar a cidadania, então invista tempo também participando da cultura local. Então, envolva-se em voluntariado, participe de festivais de cultura, realmente integrar as tradições da Dinamarca na sua vida, né, da cultura dinamarquesa na sua vida, com certeza vai facilitar o processo para você e vai fazer também com que você treine, pratique essas coisas. E como eu falei antes também, o planejamento financeiro é importante, o planejamento de carreira, você saber muito bem ali os próximos passos para não fazer nada errado. Obviamente, de maneira alguma,
se envolver em problemas aqui legais, porque isso pode minar o processo de uma maneira permanente. Então, tome muito cuidado com isso. E é óbvio que o processo é longo, né, desafiador, pode durar aí 8, 9 anos e tudo mais. Com certeza, também nesse momento você vai estar passando por uma mudança na sua vida. Você saiu lá do Brasil ou de algum outro país que tem uma situação parecida com a nossa, mas saiu de lá, mudou a sua vida inteira, então vai ter muitas coisas acontecendo. Mas eu acho que no final, os benefícios de ser um cidadão dinamarquês e de ser um cidadão europeu valem muito, muito a pena. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem mais perguntas sobre esse tema, deixem aqui ou mandem pra gente também lá no @lifeoutsideBR no Instagram. Deixa aqui nos comentários o que mais vocês gostariam de ver, se vocês gostam desse tipo de conteúdo também. Para quem está tentando o processo, boa sorte. É um processo longo, mas que vale a pena no final. Eu espero que vocês consigam. Muito obrigado por acompanhar até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!